Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero fazer uma pergunta para vocês e, claro, discutir isso, dar minha opinião também. Vem cá, o Grêmio deve jogar com um marcador ou com um pensador? Deve valorizar o tripé de volantes ou colocar um articulador? Começa com o Lucas Silva para ser mais direto ou começa com o Jean-Pierre, o Grenal desta quarta-feira valendo pela Libertadores da América e que é importante, sim, para as pretensões do Grêmio da competição sul-americana. Quero falar sobre isso agora. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações do vídeo. Aliás, amanhã depois do jogo, tá? Depois do jogo, terminado o jogo, corre aqui pro canal porque eu vou estar fazendo uma live pra gente debater muito tudo de mais importante aconteceu no Clássico Grenal. Vamos falar então das probabilidades desse sistema de meia cancha do Grêmio. Eu tô baseado em algumas situações assim. O Renato, ele costuma ser conservador, né? Eu costumo dizer isso. O Renato, por vezes, ele não é de trocar jogador no intervalo. O Renato, por vezes, quando chega um jogo com que tem um clima um pouco mais tenso, que é o clássico Grenal, por exemplo, desses jogos, ainda mais valendo pela Libertadores da América, o Renato não costuma apresentar nenhum tipo de surpresa. E a surpresa, o que seria do Renato? Começar com um articulador no time, porque pelo que a gente está acompanhando de informações, o Renato vai ter grande parte aí dos jogadores disponíveis para o clássico Grenal. Eu até coloquei no vídeo anterior aqui no canal a situação de que dúvida clínica hoje física apenas do Jeromel, né, que vai ser submetido a um teste poucos minutos antes da partida e aí se ele não tiver condição, vai só o Kahneman ao lado provavelmente do Rodrigues. Mas vamos falar do meio campo. Eu acredito que o Renato vai começar com 3 volantes, ele vai começar jogando com o Lucas Silva, ele vai ter do lado do Lucas Silva pela direita o Matheus Henrique, pela esquerda o Darlan, não tendo muita novidade. Se a gente imaginar que o jogo contra o Palmeiras, que é o jogo mais recente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio empatou já no finalzinho aos 47 com o gol do Ferreira, foi um jogo de 2 tempos muito distintos. Nós tivemos um Grêmio que no primeiro tempo até teve mais possibilidades de gol do que o Palmeiras, teve um controle maior de jogo, e esse Grêmio tinha a figura do Lucas Silva juntamente com o Darlan e com o Matheus Henrique. Nós podemos lembrar também que o Grêmio do Clássico Grenal, o primeiro Grenal lá do Gauchão, que foi no Beira-Rio, que nós ganhamos com o gol do Diego Souza de cabeça, ali era um Grenal que o Grêmio também jogou com os 3 volantes, né? Que o Grêmio teve o Lucas Silva sendo o principal marcador do time. Mas aí a gente tem que considerar o seguinte também nesse Grenal. Lá naquele Grenal do Beira-Rio, o Renato não tinha o Jean-Pierre, que ainda estava no departamento médico, e o ex-jogador agora do Grêmio, Thiago Neves, não tinha a melhor condição física, de ritmo de jogo. Por isso que o Renato optou por esse terceiro homem. Eu estou imaginando muito mais que o Renato tenha na cabeça dele um jogo mais confortável que o Grêmio teve, por exemplo, contra o Palmeiras no primeiro tempo. Agora eu disse para vocês que eu dou a minha opinião, e a minha opinião, estando em condições, sempre será o Jean-Pierre começando como titular. Porque eu prefiro que o adversário se preocupe com o que o meu pensador possa fazer, do que eu tenha que me preocupar com os meus marcadores, o que o adversário vai fazer. O Grêmio que se notabilizou como o futebol mais bem praticado no Brasil, que elevou o Renato à condição de inclusive até ser cogitado por vezes como técnico da seleção brasileira, era o Grêmio que fazia a proposta de jogo para o adversário. E era um Grêmio que sempre tinha um pensador, um passador, o carimbador, o cadenciador do jogo em determinados momentos. Aquele cara com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de visão de jogo. Infelizmente, até o momento, a gente tem a notícia de que o Maicon não vai ter condição. O Maicon é o homem Grenal. O Maicon consegue fazer a leitura desse clássico como poucos atualmente aqui no Rio Grande do Sul. O Maicon sabe exatamente o peso que tem, a responsabilidade que tem para o time dele, o Grêmio, quanto para o time adversário. E o Jean-Pierre é esse cara que traz qualidade. O Jean-Pierre é o cara que oxigena o jogo. O Jean-Pierre é o cara que pode, em 2, 3 batidas na bola, pifar um adversário, fazer aquele passe que quebra linhas, que confunde o sistema defensivo do adversário. Não vamos desconsiderar que atualmente o sistema defensivo do Internacional é um sistema que falha muito, principalmente quando tem alguém tramando essa jogada, como poderia ter na figura do Jean-Pierre. Bom, o Jean-Pierre bate bem na bola, pode definir daqui a pouco o jogo numa cobrança de falta, isso aconteceu no Grenal de Caxias do Sul. Ah não, mas a bola desviou nas costas do defensor do Internacional. Mas ela entrou no gol, né? Então tem que dar mérito para quem chutou. Então, por tudo isso, meu voto é Jean-Pierre. Começaria com o Jean-Pierre, mas eu quero saber a ideia de vocês. O que vocês consideram desse momento? É mais importante o Renato se preocupar com a marcação para começar um jogo, por exemplo, da mesma forma que
que começou contra o Palmeiras e ter essa alternativa do Jean-Pierre para o segundo tempo, ou daqui a pouco seja melhor o Renato já inverter essa situação e já começar propondo o jogo, já começar a dificultar as coisas para o Internacional lá do outro lado, porque se o Grêmio vive um momento de pressão, de crise técnica, é muito mais em cima daquilo que a gente sabe que o Grêmio tem mais a entregar. Mas do outro lado, tem uma pressão de um time, por exemplo, como o Internacional, que no ano jogou 4 clássicos, empatou 1 e perdeu os outros 3. Então também a pressão existe lá do outro lado, do outro treinador, como o caso do Eduardo Cudê, para que ele consiga reverter essa situação e tentar ganhar do Grêmio. Porque o empate no Grenal vai ser considerado bom resultado, porque o Renato vai poder dizer, continuo sem perder Grenal. E do outro lado, o Internacional continuará sem vencer Grenal. Então por mais que seja óbvia essa relação que eu estou fazendo, ela é verdadeira, ela é factual, é um fato que nós temos neste momento. Então, quero saber a dica de vocês. Eu voto no Jean-Pierre. Começaria o jogo com o Jean-Pierre e com o Lucas Silva no banco de reservas. Ou daqui a pouco, se ele quer botar o Lucas Silva, quem sabe mexe no Darlan, eu não faria isso. Eu jogaria com o Darlan, com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre na frente, mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, marcador ou pensador? Lucas Silva ou Jean-Pierre para começar o Clássico Grenal? Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Abraço todo mundo aí. Vamos passar dos 50 mil, a gente tá chegando em 50 mil. Até daqui a pouco!